Neste momento, prepare o seu coração e preste bastante atenção numa palavra vinda do coração de Deus ao seu coração. Glória a Deus. Bem, amados ouvintes, chegou o momento a qual nós vamos meditar na palavra do Senhor. Até aqui o Senhor nos sustentou. Que bom que você está aí conosco. O Senhor tem uma palavra para nossos corações. O Senhor tem bênção para nossas vidas. E aos irmãos que nos ouvem, que Deus venha abençoar o seu lar, a sua família. Aos irmãos que entraram depois aí na escuta, que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia comigo no livro de Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6 e no versículo 25 da palavra do Senhor. Livro segundo escreveu Mateus, capítulo 6 e no versículo 25 a seguir. Nós vamos ler uns versículos para a nossa meditação. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que está nos ouvindo. Deus abençoe a vida de cada irmão que deixou aí seu pedido de oração. Logo mais nós já vamos estar orando, e que Deus venha abençoar o seu lar, a sua família nessa noite. Creia que Deus, Ele é o mesmo, e o seu milagre é garantido pelo poder do nome de Jesus. Vamos então, meus irmãos, meditar juntamente. Livro de segundo escreveu Mateus, capítulo 6 e no versículo 25, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: por isso vos digo, não andeis cuidados o quantos... Repetindo novamente. Livro de Mateus, capítulo 6 e no versículo 25 da palavra do Senhor vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis cuidados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendeis mais valor vós do que elas? Em qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado em sua estatura? Enquanto ao vestido, por quantos andeis lícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessita de todas essas coisas. Palavra maravilhosa, palavra direcionada para o nosso coração, uma palavra que foi descrita há tanto tempo, mas para nossas vidas hoje traz uma grande reflexão. Quando nós olhamos para o texto e meditamos na palavra do Senhor, nós sabemos que ela é vida, que ela é eficaz, que ela nos traz um renovo todos os dias. A palavra do Senhor, ela é o nosso alicerce. A palavra do Senhor, ela se renova para nossas vidas todo dia, trazendo para nós um renovo. A palavra do Senhor vem para nós todos os dias, nos trazendo o reconhecimento da grandeza do Deus que nós servimos. Se você talvez está nesse momento já, em um momento de dificuldade, um momento talvez que você está passando uma luta, saiba que nesta noite o Senhor está revelando já através dessa palavra que Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus a qual a Bíblia diz, a qual o salmista vai descrever dizendo: nunca vi um justo mendigar o pão na sua descendência. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é um Deus provedor. Então, se você
está aí com o pensamento turvado, creia, abra o teu coração nessa noite, que essa palavra ela é de direcionamento para o teu coração. A Bíblia está nos falando de um momento a qual Jesus, ele estava no Sermão da Montanha e ele continuou a descrever, a falar para o povo naquele momento sobre as coisas que adivinham sobre essa terra, o que o povo iria passar e o que o povo necessitava para se manter de pé. Então a palavra ela é eficaz para nossas vidas. Então Jesus, ele vai trazer ao coração de cada pessoa que ali estava e para o coração de nós que nessa noite aqui estamos, porque nós bem sabemos que quando Jesus, ele ali naquela cruz se entregou, ele já sabia que eu estaria aqui nessa noite ministrando essa palavra e ele sabia que você estaria aí me escutando nessa noite. Então creia que essa palavra ela é revelada do céu para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus, ele vai dizer para nós, para que nós não venhamos andar nos cuidados dessa vida, para que nós não venhamos andar ansioso pelas coisas dessa terra. Porém, a Bíblia ela nos descreve de livro após livro que Deus, aqueles que creu no Senhor, jamais eles pereceram na caminhada. Nós vamos ver que diante algumas passagens bíblicas, Deus vai alimentar até mesmo o povo, o seu servo, melhor dizendo, até mesmo usando a ave para levar o mantimento, o alimento para o seu servo. Nós vamos ver que Deus, em meio ao deserto, quando o povo saiu com a caminhada lá do Egito, Deus proveu o maná do céu, Deus proveu a água da rocha, Deus proveu os grandes livramentos, porque Ele é Deus. Quando Deus está na nossa vida, quando Deus ele é o nosso foco, quando Deus ele é o nosso alicerce, pode vir o mal, pode vir a tempestade, pode vir qual for a aflição dessa terra, ela não vai nos causar mal, porque o nosso Deus ele é refúgio e proteção. O nosso Deus ele é braço forte e ele é o que nos guia e nos guarda. Então a palavra do Senhor ela vai nos direcionar de várias formas, trazendo os cuidados do Senhor para nossas vidas. Então Jesus, ele estava ali entre o povo. Então Jesus, ele vai trazer ao povo e o Senhor estava ao meio daquele povo e o Senhor ele já conhecia a mente daqueles que ali estavam, ou seja, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece o nosso pensamento, Ele já sabe o que nós estamos pensando. Por isso a palavra diz já que Deus, Ele já sabe das coisas que nós já vamos pedir a Ele. Muitas vezes muitos se perguntam por que muitas vezes Deus sabe do que nós necessitamos e Deus muitas vezes não resolve antes mesmo de nós pedir. Por isso a Bíblia diz que é impossível nós sem fé agradar a Deus. Ou seja, o que falta em nós é fé para que nós alcançamos o milagre. O que é a fé? A fé, ele é um firme fundamento das coisas que nós não vê, ou seja, o que nossos olhos não estão vendo, que vai acontecer, mas nós esperamos que vai acontecer. Então, é preciso nós exercer a fé. E Deus estava falando através de Jesus Cristo com seu povo, dizendo para que não venha andar ansioso, porque Ele é o provedor de todas as coisas. Por isso, Deus trouxe a manifestação dessas palavras dizendo, olha, as aves do céu, elas não prantam, elas não têm aquele cuidado, está ali cuidando o que hão de comer, mas porém, todo dia elas têm um mantimento para elas comer. Elas não guardam nada dos seus alimentos e celeiros, mas o Pai Celestial vos alimenta todo dia. E o Senhor diz, vocês não são mais valiosos do que elas? A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Para você ver que você é tão valioso, que em João a Bíblia vai dizer, no capítulo 14, que Deus amou o mundo de tal maneira, olha meus irmãos, o valor que você tem para o Senhor, que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que nós não pereçamos, para que nós venhamos a ter vida eterna. Então a Bíblia vai dizer para mim e para você, que o Senhor, Ele é aquele que nos guarda. O Senhor, Ele é o Deus que não falha, que não está
de olhos fechados e nem ouvidos agravados para que não ouça a nossa oração. Mas é preciso nós crer, é preciso nós manifestar a fé dentro de nós para nós alcançar o milagre, para nós alcançar as divinas maravilhas do Senhor sobre nossas vidas. Então Jesus ele vai continuar falando no terminar desse sermão essas lindas palavras para que o povo viesse a entender o Deus, o Pai que ele estava falando. Ele estava falando do Criador dos céus e da terra. Ele estava falando daquele que lá no livro de Gênesis vai dizer, com simples palavras, ele vai dizer, haja luz e houve luz, houve separação das águas, houve ali a criação dos animais, houve a formação do homem. Esse Deus era qual Jesus estava falando, o Pai Celestial. Então Jesus ele estava trazendo a memória do povo, e nessa noite ele está trazendo a minha memória e a sua memória. O Deus que zela pela sua vida, o Deus que deu o seu Filho unigênito para nós vivermos, para nós estarmos aqui nessa noite. Ele está dizendo que ele cuida de você, ele é o Deus provedor, ele é o Deus a qual ele dá vida àquilo que não parece mais ter vida. Ele é o Deus que provê em meio ao deserto, ou seja, ele provê também na fornalha o livramento, ele provê na cova dos leões os livramentos. Nós vemos que o nosso Deus, ele habita de tantas várias formas para dar o grande livramento ao seu povo. Então basta nós crer. Nós vamos ver os relatos bíblicos e tudo o que aconteceu foi através da fé. Tudo o que aconteceu de livramento, de prosperidade, de bonança foi através da fé. O Senhor está falando através dessa palavra para que nós venhamos a ter fé, para que nós venhamos a exercer a fé que está dentro de nós. Jesus estava ali, né, o próprio Deus, e a Bíblia vai dizer que então Jesus falou, olha, vocês conhecem sobre a vida de Salomão. Vocês conhecem que Salomão ele foi um homem a qual se vestiu das melhores coisas dessa terra. Porém, Salomão ele não se vestiu como os lírios do campo, ou seja, a beleza que há nos lírios do campo, as flores. Mas, porém, esses lírios do campo, eles não trabalham, eles crescem e como hoje eles existem, amanhã eles não existem. Ou seja, se Deus ele é o provedor dessa maravilha sobre a vida dessas flores, ele não será também provedor sobre a vida de vocês? Ou seja, aquilo que é folha, ou seja, que é erva, que produz sobre aquele campo, Deus cuida. Vocês imaginaram que Deus não vai cuidar de vocês, que são mais preciosos do que essas ervas? O Senhor estava trazendo porque havia pessoas ali entre aquela multidão que estavam descrendo, que estavam desesperançados, que estavam desanimados, mas Deus estava trazendo uma palavra para que eles viessem crer, e Deus está trazendo uma palavra para algum coração nessa noite, porque essa palavra no livro de Isaías vai dizer no capítulo 55 que ela é como a chuva que desce do céu, ou seja, ela rega a terra, ela não volta a senão ter cumprido algo, ou seja, ter enxertado a terra. A palavra do Senhor também diz que ela não volta vazia, ou seja, essa palavra a qual está sendo ministrada nesse momento, ela tem endereço certo, ela tem um endereço que é o teu coração, é um endereço talvez que a tua fé está sendo abalada pelas coisas dessa terra. Por quê? Porque nós seres humanos, a Bíblia diz que a nossa carne ela é fraca, mas o espírito está pronto, ou seja, há uma batalha entre a carne e o espírito. Que batalha é essa? A batalha a qual é a carne, porque o nosso coração, as coisas nos motivam nessa terra, ou seja, nos direcionamos muitas vezes para as coisas que há nessa terra, para as necessidades que nossos olhos anseiam, e a Bíblia está dizendo que nós não precisamos esperar nessa ansiedade, nós devemos esperar no Senhor que fez os céus e a terra, nós devemos esperar no Pai Celestial, a qual já sabe o que nós necessitamos.
tempos. Deus está dizendo através dessa palavra que é preciso você que está ouvindo nesse momento exercer a sua fé, porque Deus, aquele que cuida das ervas que estão lá no campo, que hoje estão com vida e amanhã estão secadas, estão lançadas no fogo, Ele não vai cuidar de você, que é mais precioso para Ele, que é a semelhança, a imagem do Criador. Deus está dizendo através dessa palavra que Ele tem zelo pela sua vida, Ele tem zelo por você. Então precisa você entender que Deus, Ele é o provedor sobre a sua vida. Não precisa você ficar ansioso, angustiado. Nós sabemos que a nossa vida nessa terra, ela é momentos de luta, de peleja, mas nós precisamos esperar no Senhor, porque Deus, Ele provê. Eu já tive várias experiências com o Senhor e eu achei que por várias vezes não ia conseguir aquilo que eu necessitava, mas esperei no Senhor e o Senhor alcançou. Por isso a palavra do Senhor diz: esperai com paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor. Creia. É difícil para a nossa vida, para muitos crer, porque a palavra do Senhor já nos diz, que a fé, ela é o firme fundamento daquilo que nós não se vê. Talvez os seus olhos não vão ver, mas você precisa crer que algo vai acontecer na tua vida, que o Pai Celestial do céu está te contemplando. Basta você exercer a sua fé. Você talvez vai passar por lutas. Lembre da história de Jó. Jó passou pelas lutas, pela prova, mas o que ele creu? Ele creu que o Senhor iria prover sobre a vida dele, ou seja, que o Senhor tinha dado, que o Senhor que tinha tirado, Ele tinha o poder para todas as coisas, ou seja, ele reconheceu a soberania de Deus. Então creia que a soberania do Senhor está bradando sobre a sua vida, para que você receba as bênçãos do Senhor. E a Bíblia diz então, para nós aqui encerrarmos essa meditação, no capítulo 6 mesmo, e no versículo 33, a Bíblia vai dizer para mim e para você, para que nós venha lembrar do que Jesus falou. Ele disse assim na palavra: mas buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha, meus irmãos, essa palavra maravilhosa para terminar. Não vos aquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ou seja, o que o Senhor está dizendo, o dia de amanhã nós podemos até imaginar, ou até mesmo calcular algo para fazer. Mas muitos calculam o dia de amanhã e não conseguem chegar no dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã, quem cuida de tudo é Deus. O dia de amanhã, ele só pertence a Deus. Então o Senhor está dizendo: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. O que quer dizer isso? A Bíblia vai dizer que Jesus disse numa certa passagem: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O que adianta o homem ganhar a riqueza dessa terra e perder a coroa da vida eterna? Nós sabemos que os dias são difíceis, são de prova, são de luta, mas a Bíblia diz para nós buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça. É preciso nós entender que quando nós buscamos o reino do céu, nós estamos buscando a providência sobre as nossas vidas. É preciso nós entender que quando nós buscamos a justiça de Deus, viver no seu caminho, todas essas outras coisas serão acrescentadas. Porque para Deus nada é impossível. Então basta nós buscar o Senhor primeiramente, buscar o seu reino, buscar a sua face, buscar o seu Espírito sobre a nossa vida, para que no grande dia nós venhamos estar preparados. Se hoje a nossa carne tombar nessa terra, será que a nossa vida diante de Deus está alicerçada? Será que a nossa vida está preparada? Ou seja, essa palavra está dizendo para nós não andar ansiosos, cuidadosos por essas coisas da terra. Muitos estão preocupados com carro, riqueza, trabalho. Vamos colocar várias coisas dessa terra, mas quero dizer para você, tudo aqui é passageiro. Por isso, Jesus acrescentou: buscai primeiramente o reino do céu, que é falar da majestade, soberania que há para aqueles que creem, aqueles que buscam o Senhor. Porque quando aqui a sua vida findar,
o reino do céu sobre a sua vida resplandecerá. Ou seja, aquilo que nós imaginamos ou tentamos imaginar, que não se compara, que nós nunca vamos conseguir imaginar a gloriosa reino do céu, como é glorioso o reino do céu. É isso que nos espera. Então por isso o Senhor disse: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça. Busque primeiramente o reino do céu e a sua justiça. E no dia a dia o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida o que você necessita. Se você necessita de saúde, busque o reino do céu. O Senhor vai acrescentar saúde sobre a sua vida. Se você precisa talvez de uma porta de emprego, busque o reino do céu. Pois você buscando o reino do céu, você vai estar buscando providência sobre a sua vida. Busque, porque o Senhor vai acrescentar sobre a sua vida o que você necessita. Se você precisa de um milagre, de uma resposta do Senhor, busque o reino do céu, pois essas coisas o Senhor Ele vai declarar sobre a sua vida a resposta. Então por isso, creia, meus irmãos, creia, busque o Senhor, porque muitos estão ansiosos por grandes coisas, muitos estão ficando enfermos, muitos estão ficando angustiados, muitos estão andando em depressão. Por quê? Porque estão ansiosos com as coisas dessa terra, e as coisas dessa terra são passageiras. A Bíblia diz, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, por isso busque o reino do céu. Busque primeiramente a justiça do Senhor sobre a sua vida, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Por isso, guarde essa palavra no teu coração. Não ande ansioso por essas coisas da terra. Olhe somente para o reino do céu. Busque Jesus sobre a sua vida, pois Ele é o provedor de todas as coisas. Guarde essa palavra em teu coração e creia. Busque o Senhor, porque Ele há de prover sobre a sua vida o que você necessita para viver. Deus abençoe a sua vida e guarde essa palavra em seu coração. O momento da oração. Eleve o seu pensamento a Deus juntamente conosco e serás abençoado. Glória a Deus, glória a Jesus. Maravilha, meus irmãos. A você que entrou aí por último, a palavra que foi meditada no livro de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 25 a seguir. Maravilha, palavra do Senhor direcionadamente aos nossos corações, para que nós venha a ter fé, para que haja em nós a fé no nosso Pai Celestial, pois Ele é o provedor. Por isso, creia no Filho, pois o Pai proverá sobre a sua vida. Creia em Jesus, creia, porque o Pai Ele vai manifestar o seu poder sobre a sua vida. Vamos, meus irmãos, então ao momento da oração. A você que está conosco nesse momento e queira conosco orar, ou você que queira exercer sua fé, pegue um copo com água, uma peça com roupa, fotografia, documentação. Apresentamos ao Senhor nesse momento e cremos que Deus Ele vai prover a resposta sobre a sua vida. Você, meu irmão, que deixou o seu pedido de oração, creia, pois o Senhor, o Pai Celestial, já sabia que você necessitaria disso. Por isso, então, vamos buscar juntamente o reino do céu, para que a justiça do Senhor venha sobre nossas vidas e as coisas que você precisa nessa noite seja acrescentada. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou por mais esse momento. Graças te dou, ó Pai, por esse privilégio. Deus, graças te dou pela vida de cada irmão, ó Pai, que está nos acompanhando, Jesus. Ó Pai querido, Pai amado, olha, meu Pai, as questões que foi apresentado diante da Tua presença. Olha, Jesus, as questões, ó Pai, que foi apresentado diante, ó Pai, dessa transmissão de rádio. Senhor, nós não somos nada, Pai, nós somos dependentes de Ti, Jesus. Por isso nós clamamos, Pai, a Tua palavra diz que tudo que nós pedimos em Teu nome, crendo, nós receberemos. Olha, meu Pai, a vida dos amados ouvintes que estão, ó Pai, conectadinhos, colados, meu Pai, nessa programação, Jesus, de terça-feira, meu Pai, olha, meu Deus, dia 16 de julho, meu Pai querido, nesse horário, a qual se dá, meu Deus, agora, 22 horas com 28 minutos, ó Pai, eu creio que esse irmão já está marcando, ó Pai, o momento do toque divino das suas mãos sobre a sua vida, que essa enfermidade caiu por terra, que essa
essa potestade maligna não está resistindo, que esse mal que estava atormentando o seu lar, a sua família, está caindo por terra. Senhor, meu Deus, vai tocando agora, Senhor, vai tocando, meu Pai, vai repreendendo, ó Pai, todo o mal, vai repreendendo toda a potestade. Visita, meu Pai, a nossa irmã Rosemary, a nossa irmã Denise, o nosso irmão Renato, nossa irmã Dalva, irmão Odair, meu Deus, a irmã Sueli, Deus fiel, Deus maravilhoso, a nossa irmã Regiane, o nosso irmão Natanael, nosso irmão Dionil, meu Deus, Pai querido, Pai amado, a nossa irmã Eliana, Senhor, a nossa irmã Maria, meu Pai querido, o irmão Carlos, Senhor, o irmão Fernando, Senhor, meu Deus, visita, meu Pai, os teus servos, a nossa irmã Josiane, meu Deus, o nosso irmão Betinho, meu Deus, vai tocando, Senhor, a nossa irmã Vadiana, Senhor, ali de São João Batista, meu Pai, ó Deus, a nossa irmã Araci, meu Deus, ali de Tijucas, a irmã Luciane, meu Deus, sim, meu Pai, o nosso irmão Celso, meu Pai, que cada um estava aqui coladinho, e os demais irmãos, meu Pai, que estão ouvindo essa programação, que não deixaram a sua mensagem, mas estão crendo no milagre, apresentaram um copo com água, apresentaram fotografia, apresentaram, meu Deus, peça com roupa. Eu creio, meu Pai, no milagre, Jesus, porque é no teu nome, e o teu nome é soberano, o teu nome tem todo o poder, no teu nome, Pai, há poder para que essas vidas sejam alcançadas. Senhor, também apresento, meu Pai celestial, ó Deus, a nossos irmãos que estão ali coladinho conosco, ó Pai, ali, Senhor, na cidade de Curitiba, em Morretes, meu Pai, apresento mais uma vez nesse momento de oração a nossa irmã Dionéia, Senhor, o nosso irmão Darcy, a nossa irmã Maria, Zenir, Carlos, Denise, meu Pai, também apresento, ó Pai, a minha esposa, meu Pai celestial, apresento também a vida do irmão Gessé, a seu lar, a sua família, apresento, meu Pai, as suas questões, os seus pedidos, apresento, meu Pai, nessa noite, a cada questão, a cada, meu Deus, súplica, meu Pai, de cada irmão. Senhor, nós somos dependentes de Ti, nós declaramos, meu Pai, que só o Senhor é Deus e não há outro igual, por isso nós cremos no milagre, nós cremos na resposta, nós cremos no alívio do Teu Espírito Santo sobre essa vida, meu Pai, que está angustiada, que esse mal que tem perturbado, essa enfermidade que tem assolado, não está resistindo o poder do Teu nome, o poder do Teu sangue, meu Pai, que toca sobre essa vida, sobre essa corrente sanguínea nessa hora. Meu Deus, repreende essa enfermidade, meu Pai, repreende esse mal-estar, da vitória, meu Pai, abre as portas do emprego para essa pessoa, repreende, Senhor, todo o espírito maligno. Jesus, nós cremos, meu Pai, assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor concretize a grandiosa obra sobre a vida desse irmão, sobre o lar e a sua família, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, coisa linda, meus irmãos, momento de palavra, momento de oração, momento a qual o Senhor Deus nos concedeu de estar mais uma terça-feira, e eu quero aqui com alegria me despedir na gloriosa paz de Jesus. Aqui quem vos despede é o seu irmão Jacir, e que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Na mesa de som, o nosso irmão Gessé, que Deus abençoe o seu lar e a sua família nessa noite. Fique com Deus, fique com Jesus nessa noite.